Olá, estamos começando aqui mais uma aula para o nosso curso de barragens. Hoje nós teremos nossa aula 3, que é estudos hidrológicos. Então, turma, nós iremos ver no programa da nossa aula de hoje estudos hidrológicos voltados aí para pequenas barragens, análise de postos pluviométricos, método em hierarquia e dimensionamento de reservatório. Então, gente, estudos hidrológicos. Nós temos aqui dois objetivos básicos. Primeiro, determinar o deflúvio médio anual, resultado do escoamento das bacias hidrográficas. Este diretamente associado à capacidade do reservatório. E o segundo objetivo é determinar as cheias geradas pelo processo de escoamento das bacias de drenagem. Este diretamente associado ao dimensionamento do vertedouro. Então, turma, vamos visualizar esses objetivos. Nós temos aqui um relevo no qual teremos o escoamento de um rio, como vocês podem observar. E o primeiro objetivo, gente, trata-se justamente de avaliar a vazão ou o volume que percorre por esse rio ao longo de um ano. É justamente o volume afluente médio anual. O primeiro objetivo é conhecer esse volume que escoa ao longo do rio no período de um ano. Conhecendo essa vazão, isso vai permitir, por exemplo, ao construir uma barragem, saber que volume de acumulação essa barragem vai ter. Então, esse volume de acumulação, vocês vão ver que ele é intimamente ligado ao volume afluente médio anual, ao volume que está escoando pelo rio. Se você tiver um rio com um escoamento muito pequeno, o reservatório vai ser um reservatório muito pequeno. Todavia, se você tiver um grande rio, né, um rio perene que corre ao longo do ano todo, que você tem uma grande vazão, né, com uma grande intensidade, é lógico que uma barragem a ser construída num rio como esse vai ser uma barragem de uma grande capacidade hídrica. O outro objetivo, pessoal, é relacionado aqui ao vertedouro. Esse tracejado é apenas representando a estrutura desse vertedouro. Só para vocês terem uma ideia, é como se nós tivéssemos aqui essa imagem de uma barragem e o vertedouro ficasse localizado aqui na ombreira esquerda. Então, o vertedouro, nós já vimos aí em aulas anteriores que ele é justamente uma estrutura de escape, que vai permitir dar vazão ao excesso de água do reservatório durante o período de inverno, durante o período chuvoso. Então, aqui só o destaque da estrutura do vertedouro. Nós temos aqui a cota da soleira, que é a cota justamente máxima de reservação hídrica, né? Então o reservatório ele vai atingir essa cota máxima de operação. E aí, gente, no período chuvoso, é comum você ter um deflúvio maior, você ter um escoamento maior dessa bacia, dessa drenagem para dentro do reservatório, e você tem um excedente, como a gente viu. Então a água ela passa a escoar sobre a estrutura do vertedouro. E aí, turma, esse vertimento ele vai ter, né, uma certa lâmina de sangria e uma folga, né, que é justamente a distância do topo da barragem até o máximo que essas águas que estão escoando irão atingir. Essa folga, né, essa altura máxima que o reservatório pode atingir, ele é determinado em função da estrutura do vertedouro. O estudo hidrológico ele vai permitir dimensionar o vertedouro de forma que a estrutura projetada ela atinge uma lâmina de sangria suficiente e que te dê uma segurança hidrológica, ou seja, uma folga para que essas águas, né, para que esse volume não galgue, né, não passe por cima da barragem. Dimensionamento do reservatório. O dimensionamento do reservatório ele parte pela estimativa do deflúvio médio anual. E vocês podem se perguntar o que é deflúvio? Ação ou efeito de defluir, em que há escoamento. O deflúvio médio anual, representado aqui pela sigla VA,
ela representa o volume médio que anualmente escoa para dentro do reservatório. Se você tiver um relevo aqui, como vocês podem observar, nós vamos ter aqui algumas chuvas. Essas chuvas irão gerar um escoamento, e esse escoamento na bacia hidrográfica, ele pode ser convertido, por exemplo, em perdas por infiltração. Algumas áreas da bacia pode ter água acumulada, e aí você tem perdas por evaporação dessas áreas. O deflúvio médio anual, ele vai ser justamente o resultante desse balanço hídrico, que escoará efetivamente para dentro do reservatório, descontando aí evaporação, descontando aí infiltrações, enfim. Para vocês terem uma noção, gente, nós temos alguns dados aqui de alguns reservatórios, como por exemplo a Sul de Lima Campos, em Icó, no Ceará. O volume efluente médio anual desse reservatório é de 40 milhões de metros cúbicos, e a capacidade dele é de 66,4 milhões de metros cúbicos, ou seja, o volume, né, a capacidade ou volume de reservação, gente, o VC, ele é da ordem de 1,7 vezes o volume efluente VA. Aqui outro dado, o açude de Araras de Heriotaba, aqui também no Ceará, ele tem um volume efluente anual de 476,2 milhões de metros cúbicos, e a capacidade da ordem de 1 bilhão de metros cúbicos de água. O volume de acumulação aí é da ordem de 2,1 VA. E por conta disso, gente, vocês podem ver que desses dois açudes, o volume de acumulação sempre é maior do que o VA, e um valor próximo, inclusive, de 2. Isso remete à história do 2VA, e que nós iremos abordar daqui a pouco na nossa aula de hoje. A estimativa do deflúvio médio anual ela pode ser feita por postos fluviométricos, por modelos de chuva-deflúvio e por métodos empíricos. Postos fluviométricos, gente, os métodos fluviométricos sempre se referem a uma seção do rio e, consequentemente, a uma bacia hidrográfica de contribuição. Então, o que são os postos fluviométricos? São postos que ficam localizados nos rios com o objetivo de medir a vazão que está escoando por esse rio. O método fluviométrico ele é o mais preciso que nós temos. Isso porque o método permite que você vá no rio e avalie, estime a vazão que está acontecendo no rio. Apesar do posto fluviométrico ser um método de medição direta, existem aí alguns fatores negativos. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o mapa do Ceará. Então, gente, cada ponto desse que vocês estão visualizando é um posto fluviométrico que existe. E vocês podem perceber que não existem muitos postos no estado do Ceará, por exemplo. Alguns municípios aqui têm apenas um único posto. E alguns outros municípios, gente, nem posto fluviométrico tem. A quantidade de informações, postos fluviométricos que nós temos é muito pequena. E não só isso. É muito comum você ter poucas informações históricas em cada posto desse. Existem postos, por exemplo, com um histórico muito pequeno, com 5, 10, 15 anos de observação apenas. E situações como essa faz com que a gente recorra a outros métodos que a gente vai abordar mais para frente. Nos pontos a se medir a vazão, são realizados levantamentos de seção e a instalação de réguas limétricas. Então aqui é só para vocês terem uma noção, gente, como é um posto desse, como é um posto fluviométrico. Você normalmente tem réguas em uma seção do rio, como vocês podem observar, e à medida que o rio se eleva durante o período de inverno, é medida que a cota, é medida aqui pela régua, gente, a cota que o rio está atuando naquele momento. Algumas seções podem ser feitas, por exemplo, em pontes, e aí, nesse caso, evita que você tenha várias réguas milimétricas, né? Você tem aqui, por exemplo, uma única régua, como vocês podem observar, nessa estrutura aqui, junto à ponte. Você sabendo o relevo desse rio,
E você tendo as cotas que o rio pode atingir, você consegue determinar a área molhada. A única variável que falta aqui, gente, é apenas a velocidade. Se você tiver a área molhada, multiplicando pela velocidade, você encontra a vazão. E para isso é feito medidas para estimar para cada cota qual a vazão correspondente. Então, para cada nível d'água, gente, é determinado a velocidade de escoamento e a partir da área molhada você estima-se a vazão. Então, utilizando, por exemplo, um molinete, que é um equipamento específico para determinar a velocidade do rio, e sabendo a cota do rio naquele momento, você determina a vazão que ocorre no rio para aquela cota. Então, turma, em situações que nós tenhamos escassez de dados, nós podemos recorrer, por exemplo, a modelos de chuva-deflúvio. O que são esses modelos de chuva-deflúvio? São modelos matemáticos que, em função do balanço hídrico, convertem a precipitação média em vazão. Então, pessoal, vocês sabem que a vazão do rio ela é muito em função da precipitação que acontece naquele momento. E aí os modelos chuva-deflúvio visam justamente isso. A partir de dados de chuva, você criar um modelo matemático que permite converter essa chuva em vazão. É por isso que chama-se modelo chuva-deflúvio. Aqui, por exemplo, nós temos um modelo muito utilizado, que é o modelo SMAP, em que ele estima a vazão, gente, por meio de um balanço hídrico, sabendo a precipitação, estimando a evaporação e estimando a infiltração, você determina um modelo que permite calcular essa vazão. Para vocês terem uma melhor noção, gente, do que é um modelo chuva-deflúvio, eu tenho aqui a barragem Paula Pessoa, que eu projetei alguns anos atrás, em que nós temos aqui, gente, as vazões versus tempo. Então, isso aqui é o histórico de vazões de um posto fluviométrico, um posto flu, no rio dessa barragem Paula Pessoa, aqui no Ceará. E aí vocês podem observar, gente, que nós temos aqui leituras de 2005 a 2013. Apesar de você ter dados reais de vazão ao longo do rio, a quantidade de informação, o tamanho do histórico de observação é muito pequeno. Nós temos aqui um pouco mais de 8 anos de dados. Isso, para projetar um reservatório, que, por exemplo, nessa barragem do Paulo Pessoa, o reservatório chegava próximo no valor de 100 milhões de metros cúbicos, você projetar com apenas 8 anos de dados, não chega a ser o suficiente. Então, o que se faz? Nós temos aqui os dados reais. Ok, eu também tenho os dados de chuva, de postos pluviométricos. Então, gente, a partir desses dados de chuva, sabendo quanto precipitou e também partindo de dados de evaporação dessa região, que também nós temos, nós podemos encontrar um modelo matemático que mais ou menos se aproxima das vazões reais que nós temos no rio. E a partir desse modelo matemático, gente, essa barragem específica tinha mais de 100 anos de dados de chuva, desde 1912, como vocês podem ver, até 2013. Então, a partir desses resultados, a partir desse período aqui que eu chamei de período de calibração, eu pude obter as vazões no rio, dessa barragem Paula Pessoa, para um período de 100 anos. Outro método que nós temos, gente, são os modelos empíricos. O que é um modelo empírico? O modelo empírico se baseia na coleção de uma grande quantidade de dados de um fenômeno natural e, a partir da análise dos dados, basear uma teoria ou chegar a uma determinada conclusão. Ou seja, um fenômeno observado é, a partir das observações de um fenômeno, você tentar elaborar um modelo matemático que mais ou menos represente o fenômeno observado. E para a barragem, gente, nós temos aqui um método empírico do engenheiro Aguiar. O primeiro marco na história dos métodos de dimensionamento de açudes do Nordeste é justamente o trabalho do Aguiar na década de 30. Esse método empírico ele foi largamente adotado em projetos de obras de barragens no semiárido nordestino, fruto
da experiência do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, órgão tradicional, quase secular, responsável pela maioria das construções na região. Inúmeras barragens projetadas e construídas pelo DENOX utilizaram aí o método Engenheiro Aguiar. E o Aguiar, gente, atuou principalmente em 3 linhas. A primeira, relacionada à hidrologia local, ou seja, estimativa do volume afluente médio anual, VA, de uma bacia hidrográfica. A segunda linha de atuação se refere ao dimensionamento do reservatório. Pelo método do Engenheiro Aguiar, se faz a estimativa da capacidade do reservatório, o VC, o volume de acumulação, e o volume de regularização do açude, VR, que é o volume que o açude irá liberar durante o período de estiagem por uma tomada d'água. E a terceira linha de atuação, gente, é justamente determinar a cheia secular, QS, que deve ser considerada no dimensionamento do vertedouro do açude. Então, gente, a partir da determinação dessa vazão de cheia e a vazão do vertedouro, você consegue dimensionar essa estrutura. A estimativa do volume afluente médio anual, VA, baseia-se no cálculo do rendimento médio de uma bacia. Para precipitações entre 500 e 1000 milímetros por ano, o rendimento é calculado por essa expressão matemática, sendo aqui H a precipitação média em milímetros por ano. Se tivermos chuvas maiores que 1000 milímetros por ano, nós utilizamos essa outra expressão matemática para o cálculo do rendimento da bacia. A partir do cálculo do rendimento, o volume afluente médio anual pode ser calculado pela seguinte expressão. Então, o que nós temos aqui? O volume afluente anual ele vai ser igual ao rendimento da bacia dividido por 100 vezes H. O H, gente, é justamente a precipitação média que acontece na bacia, vezes U. O U, pessoal, ele é um fator de correção, é um coeficiente de correção do rendimento de escoamento superficial, que nós iremos falar mais adiante. E o A trata-se aí da área da bacia hidrográfica. Se nós fizermos uma análise dimensional aqui, nós temos aqui o R, que é o rendimento, é apenas um valor percentual, ele é adimensional. Nós temos H com unidade em metros. Nós temos o U, que também é um parâmetro adimensional. E nós temos o A, que é metro quadrado. Então, metro quadrado vezes metro dá metro cúbico, que é a dimensão aqui do volume efluente. Sobre esse fator de correção, gente, o U, ele é um fator de correção que introduz fatores geomorfológicos da bacia. O que é isso? Aqui nós temos uma tabela em que mostra alguns tipos de bacia e alguns valores para esse parâmetro U. Então vocês podem ver, por exemplo, que uma bacia pequena, íngreme e rochosa, ela tem um valor de U maior. Por quê? Ela sendo íngreme, por exemplo, ela vai favorecer o escoamento. Ou seja, você não vai ter muita evaporação, você não vai ter locais de acumulação de água, fazendo com que a água chegue mais rápido ao reservatório. Então, por isso que o U ele tem um valor maior. Em contrapartida, por exemplo, uma bacia que é quase plana, quando você tem uma bacia plana, gente, você tem a tendência de ter muitos pontos de acumulação de água. Se você tiver muitos pontos ao longo da bacia de acumulação de água, você vai ter muita evaporação. E não só isso, se por exemplo a bacia for um terreno arenoso, diferente de uma rocha, gente, a areia ela é bem permeável e isso faz com que tenha muita infiltração. Então, você vai ter muitas perdas aqui por evaporação e por infiltração nesse tipo de bacia. Por isso que o fator geomorfológico U é 0,5. O Carvalho, pessoal, no livro do DENOX, ele apresenta aqui um ábaco em que você pode estimar esse tipo de bacia em função do rendimento e em função da prestação média anual. Então, gente, vocês viram lá que nós temos 8 tipos de bacia.
se você souber o rendimento da bacia, souber a prestação média anual dessa bacia, você pode estimar aqui o tipo de bacia no meio desse ábaco. Nós temos aqui o tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o tipo 8. Então, pessoal, nós vimos como é que se faz o cálculo do volume efluente médio anual. E a capacidade do reservatório e o volume regularizável? Bem, gente, o Aguiar ele propôs o seguinte: para determinar a capacidade de um açude VC e o volume regularizável, devemos seguir a seguinte metodologia. Primeiro, seleciona-se uma série de prestações anuais de uma bacia hidrográfica. Ordena-se em forma crescente e divide-se a série de chuvas em duas partes. Uma parte vai ser a série de máximas, com a média HMzão, e a série de mínimas, com a média HMzinho. Calculam-se os respectivos rendimentos RMzão e RMzinho. Por fim, calcula-se o volume acumulável VC pela seguinte expressão. O VC ele vai ser o rendimento da série de máximas multiplicado pela prestação da série de máximas vezes o coeficiente geomorfológico U vezes a área A. E o volume regularizável, o VR, ele vai ser o rendimento da série de mínimas vezes a prestação média da série de mínimas vezes o coeficiente U vezes a área A. Para entendermos melhor, gente, vamos fazer aqui um exercício. Utilizando-se o método de dimensionamento do engenheiro Aguiar, estime o volume efluente médio anual, a capacidade de acumulação e o volume anual regularizado para o açude Piranhas, na Paraíba. Considere os dados de prestação pluvial e morfométricos apresentados em seguida. Então, nós temos aqui a área da bacia, de 1.120 km², uma bacia do tipo média. E nós temos aqui, gente, dados de chuva de 1913 a 1932. Então, turma, como é que nós vamos proceder? Primeiramente, vamos trabalhar com os dados fornecidos pelo problema, que é a série histórica de precipitações. Então, nós temos aqui 20 anos de dados. Para calcular os volumes solicitados, nós precisamos, primeiramente, do valor da prestação média anual. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar uma média aritmética desses dados fornecidos. Então, eu venho aqui no Excel e vou utilizar uma fórmula de média para calcular a minha média histórica. Pronto. Então, nós temos aqui, gente, essa média histórica, que eu vou chamar de H, no valor de 911,24 milímetros. Então, turma, vamos iniciar aqui a resolução do nosso problema, calculando o volume afluente anual. Para o cálculo do volume afluente anual, gente, nós vamos precisar calcular o rendimento da bacia, ok? O rendimento da bacia, gente, você pode calcular pela seguinte expressão. R vai ser igual a H ao quadrado menos 400H mais 230.000 dividido por 55.000. O H a gente entra em milímetros, que foi 911,24. É o nosso H histórico. Então, o rendimento da bacia
vai ser 911,24 ao quadrado menos 400 vezes 911,24 mais 230.000 divididos por 55.000. Então, gente, o rendimento aqui vai ser de 12,65%. Então, turma, o volume afluente ele é calculado pela seguinte expressão: o rendimento dividido por 100 vezes a precipitação média vezes o coeficiente U vezes a área A. Muito cuidado na hora de calcular, pois a unidade do volume afluente é metro cúbico. Então, o R ele é adimensional, o H tem que ser fornecido em metro, o U também é adimensional e a área A tem que ser em metro quadrado para dar metro cúbico. Então, turma, o volume afluente ele vai ser igual a 12,65 dividido por 100 vezes o H é 0,91. O U para uma bacia média ele é o valor igual a 1. E a área fornecida na questão é de 1.120 km², que convertendo para metro quadrado é 1.120 vezes 10 à sexta. Fazendo o cálculo do volume afluente, nós temos o valor de 128,9 vezes 10 à sexta metros cúbicos, ou volume afluente de 128,9 hectômetros cúbicos. O próximo passo, pessoal, nós vamos calcular o volume acumulável. É o volume que o reservatório deve ser projetado, certo? Então, é o volume do açude. Nós temos aqui toda a série histórica, como vocês estão vendo. E aí o Aguiar, ele recomenda o seguinte: a partir dessa série histórica, nós iremos ordenar os valores de ordem crescente. Então, eu vou copiar, pessoal, somente os dados de precipitação. Aqui eu vou colar esses dados. E irei ordenar, gente, em ordem crescente. Então, nós temos aqui os menores valores até os maiores valores. A partir desse arranjo, nós vamos dividir a nossa série histórica, gente, em duas séries. Uma série de máximas e uma série de mínima. Então, essa série aqui, que eu vou destacar aqui de uma coloração diferente, eu vou chamar de série de mínima. A outra metade, vamos colocar aqui uma cor diferente, vai ser a nossa série de máximas. Então, a minha série de mínima vai me dar o HMzinho. O que é o HMzinho? Ele vai ser a média aritmética da minha série de mínima. Então tá aqui. Pronto. Então esse aqui vai ser o valor médio da série de mínimas precipitações. Com a série de máximas precipitações, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai me gerar uma média, que eu vou chamar de HMzão,
E aqui eu vou tirar a média aritmética somente dos valores máximos. Com base nesses valores, nós vamos fazer o seguinte. A minha série de máximas, eu vou calcular o volume acumulável. E a minha série de mínimas, eu vou calcular o volume regularizável. Então, gente, nós temos aqui que o H é 1189,76 milímetros. Para calcular o volume acumulável, vamos calcular primeiramente o rendimento da bacia. Então, o rendimento aqui da bacia vai ser, como a prestação foi maior do que 1.000, vamos utilizar essa expressão matemática, 2,853 menos 11,295H mais 35,191H ao quadrado menos 11,874H ao cubo. Como estamos falando de volume acumulável, o nosso H é o H emissão, certo, gente? Então, H emissão aqui na nossa expressão. Então, o rendimento dessa minha bacia vai ser igual a 2,853 menos 11,295 vezes o H. O H, pessoal, tem que ser em metros neste caso aqui, certo? Diferente da equação anterior, que foi em milímetros, nesse aqui nós vamos entrar em metros. Então, o nosso H emissão vai ser de 1,19 metros. Então, 1,19 mais 35,191 vezes 1,19 ao quadrado menos 11,874 vezes 1,19 ao cubo. Então, gente, o rendimento deu 19,23%. E para calcular o volume acumulável, gente, utiliza-se a mesma expressão que nós utilizamos para o volume efluente. Vai ser o rendimento da série de máximas dividido por 100 vezes H, o H no caso aqui máximo, vezes o U, vezes a área A. Então, o volume acumulável vai ser o rendimento, 19,23 dividido por 100, vezes o H. O H vimos que é 1,19, vezes o U é igual a 1, vezes a área A, que é de 1.120 vezes 10 a sexta metros quadrados. Então, gente, isso aqui vai me dar um volume acumulável de 256,3 milhões de metros cúbicos ou hectômetros cúbicos. O último passo aqui, gente, vamos calcular o volume regularizável. Esse volume regularizável, gente, é justamente o volume que deve ser liberado anualmente pela barragem durante o período de estiagem, certo?
Então, o volume regularizável, gente, também segue a mesma premissa dos demais cálculos que nós vimos até o momento. O volume regularizável ele vai utilizar a minha média de prestações mínimas, que foi de 632,72. Então, o H mínimo é de 632,72 milímetros, ok? Então, pessoal, vamos calcular aqui o rendimento da bacia. No caso, é o rendimento mínimo dessa bacia. Ele vai ser igual. Como a minha prestação é inferior a 1000 milímetros, vocês vão utilizar aquela expressão matemática de H ao quadrado menos 400H mais 230.000 dividido por 55.000. Como aqui é o cálculo do volume regularizável, o H é o H mínimo, o HMzinho, né, que a gente está chamando. Então, turma, o R mínimo vai ser igual o H, 632,72 ao quadrado, menos 400 vezes 632,72 mais 230.000 dividido por 55.000. Então, turma, o R mínimo vai ser de 6,86%. Turma, o volume regularizável ele vai seguir a mesma expressão, só que o rendimento da minha bacia vai ser o R mínimo dividido por 100 vezes o H mínimo, o HMzinho, vezes o coeficiente U vezes a área A. Então, gente, o volume regularizável vai ser 6,86 dividido por 100, que multiplica o HMzinho, que é 0,63, vezes o U, que é 1, vezes a área A, que é 1.120, vezes 10 a sexta metros quadrados. O volume regularizável, então, gente, vai ser de 48,4 milhões de metros cúbicos ou 48,4 hectômetros cúbicos. Fator de acumulação. Então, gente, para determinar a variação hidrológica do reservatório, calcule se o fator de acumulação vai ficar pela seguinte expressão. Então, pessoal, o fator FK ele vai ser igual ao volume de acumulação dividido pelo volume afluente médio anual. É comum adotar no Nordeste brasileiro um FK da ordem de 2, ou seja, o volume de acumulação 2 vezes o volume afluente médio anual. E com base nisso, pessoal, nós entramos na história do 2VA. A prática de dimensionar os reservatórios com capacidade de acumular 2 vezes o volume afluente, gente, foi por muito tempo atribuída de forma, inclusive, errada ao engenheiro Aguiar. Por vezes, essa relação empírica era denominada por alguns de fórmula de Aguiar, onde o volume de acumulação seria igual a 2 vezes o volume afluente. E, gente, essa afirmação ela está completamente equivocada. O Aguiar, em momento algum, falou que o volume de acumulação era 2 vezes o volume afluente. Uma possível explicação para a prática se deve à barragem Hoover, que barra o Rio Colorado, nos Estados Unidos. Essa barragem ela foi construída nos anos de 30 e 35 e na época ela teve um custo da ordem de 174 milhões de dólares. O impacto financeiro foi muito grande para a época. Imagine um valor de quase 200 milhões de dólares na década de 30. Coincidentemente, esse reservatório tinha a capacidade igual a 2 vezes o volume médio anual. E aí, por conta disso, gente, por ser uma barragem importante
e que teve essa coincidência do volume de reservação ser 2 vezes o volume médio anual, isso se replicou ao longo da história em muitos projetos, em muitas barragens. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, de acordo com Araújo, 2003, o FK ele assume valores muito variáveis nos reservatórios do Nordeste aqui do Brasil, superiores a 1 em diversos casos, e um valor médio de 1,4 para o semiárido nordestino. Então, você adotar um valor de 2 vezes o volume médio anual, gente, quando a média, por exemplo, aqui para o semiárido é 1,4, você está nada mais, nada menos que superdimensionando a obra. Para quem quiser saber mais, o livro do professor Nilson Campos, que inclusive está disponível lá no Drive, ele conta um pouco com mais detalhes a história do 2VA. Então, gente, para encerrar o assunto da nossa aula de hoje, potencial hidrológico versus potencial topográfico. O potencial hidrológico, gente, ele corresponde ao máximo volume que a hidrologia local permite. É o produto do volume afluente médio anual, VA, em metros cúbicos pelo fator de acumulação, FK. Basicamente, o potencial hidrológico é o volume de acumulação que nós calculamos pela hidrologia, certo? Existe ainda o potencial topográfico, que corresponde ao máximo volume que a bacia hidráulica permite. Vamos entender melhor o que é o potencial hidrológico e o que é o potencial topográfico. Por exemplo, o açude de Jaburu, gente, que fica em Tianguá, ele foi projetado e construído com base no potencial hidrológico. Por quê? Porque o potencial hidrológico prevaleceu sobre o potencial topográfico. Ok? O que quer dizer isso? Aqui nós temos, por exemplo, a barragem do Jaburu e algumas curvas de nível para vocês entenderem melhor. Por essa imagem, dá para perceber que a barragem do Jaburu está num vale e que ela poderia ter sido construída com uma altura, inclusive, maior. A bacia hidráulica ela tinha mais capacidade. Para vocês terem uma noção, o açude de Jaburu ele tem um volume de acumulação da ordem de 140 milhões de metros cúbicos. Certo? Entre aqui as cotas 715 e 720. Porém, a curva cota e volume, ela prevê aqui, por exemplo, na 724, um volume de mais de 200 milhões. A bacia hidráulica, ela tinha como comportar até mais de 200 milhões de metros cúbicos. Ou seja, o potencial topográfico é da ordem de 200 milhões de metros cúbicos. Porém, o potencial hidrológico foi de apenas 140. Então, gente, o potencial hidrológico, que é o menor, prevaleceu. Então, a barragem foi projetada com potencial hidrológico, na verdade, de 138 milhões. 140 foi um valor aproximado que eu falei para vocês. Porém, a bacia hidráulica suportava um volume até maior. Em relação ao potencial hidrológico e topográfico, a barragem sempre deve ser projetada com o menor dos dois potenciais. Itaúna, por exemplo, a barragem Itaúna em Chaval, gente, é um exemplo de uma barragem que o potencial topográfico prevaleceu sobre o potencial hidrológico. Por quê? Por essa foto que vocês estão vendo aqui, gente, que é uma foto de cima da barragem, nós temos aqui o coroamento, nós temos aqui os taludes, e vocês podem perceber que na ombreira você tem um horizonte limpo, sem qualquer elevação, gente. Por quê? Porque essa barragem, pessoal, ela é bem horizontalizada nas ombreiras. No boqueirão onde ela foi projetada, ela foi construída na máxima altura que dava para se construir nesse local. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, do boqueirão. Então, pessoal, vocês podem perceber que diferente do Jaburu, as regiões aqui nas ombreiras direita e esquerda, elas são muito horizontalizadas. E isso impactou diretamente no projeto dessa barragem. A hidrologia do Itaúna indicava, gente, um volume da ordem de 340 milhões de metros cúbicos. A região aqui onde está essa barragem,
tinha chuva suficiente para permitir que fosse projetada uma barragem da ordem de 300 milhões de metros cúbicos. Só que o relevo da bacia, gente, só comportava 77. Então a topografia local só comportava 77 milhões. Então, diante disso, o que se fez? A barragem da Una foi projetada com 77 milhões, que é o máximo que poderia ser projetada, apesar de que ela poderia ter tido um volume bem maior. Então, nesse caso, gente, o potencial topográfico de 77 milhões prevaleceu sobre o potencial hidrológico, que era de 340. Exemplo: qual deverá ser a capacidade do reservatório VC para o local em estudo, cota volume, com as seguintes condições? Item A, o volume efluente de 30 milhões de metros cúbicos. E o item B, o volume efluente sendo de 100 milhões de metros cúbicos. Adotar, gente, para essa região, um FK da ordem de 2,5. E aqui nós temos o diagrama cota e volume para resolver esse problema. O potencial topográfico dessa região é 172 milhões de metros cúbicos, que é a cota 50. Então, o que nós temos, gente? Se nós analisarmos o diagrama cota e volume, nós vamos ver que a máxima cota que pode se atingir é a cota 50, com um volume acumulado da ordem de 172 milhões de metros cúbicos. Ou seja, o potencial topográfico é 172 milhões de metros cúbicos. Então, como nós falamos, gente, o potencial topográfico aqui é de 172 milhões de metros cúbicos. E o potencial hidrológico para o item A, gente, sendo o volume afluente de 30 milhões, o volume de acumulação nesse caso seria o FK vezes o volume afluente, ou seja, 2,5 vezes os 30 milhões. Isso me dá aqui um volume de acumulação de 75 milhões de metros cúbicos. Como o volume calculado pela hidrologia foi muito menor do que o volume na topografia, certo, gente? Prevalece o menor potencial. Prevalece, nesse caso, o potencial hidrológico, que é o volume calculado aqui pela hidrologia. No item B, gente, o volume afluente, para esse caso hipotético, é de 100 milhões. Multiplicando por 2,5, que é o FK, teríamos um volume de acumulação de 250 milhões de metros cúbicos. Ora, a bacia, gente, só comporta 172 milhões. Como é que eu vou projetar uma barragem de 250? Então, gente, neste caso, o potencial topográfico vai prevalecer. Por mais que você tenha hidrologia para projetar uma barragem de 250 milhões de metros cúbicos, que é o nosso potencial hidrológico, o potencial topográfico só permite você projetar uma barragem de 172 milhões. Então, o volume de acumulação para o item B vai ser o potencial topográfico de 172 milhões de metros cúbicos. Então, gente, com isso nós terminamos a nossa aula. Espero vocês aí no próximo vídeo. Até a próxima.